E a paz do Senhor Jesus te abençoe, onde quer que você esteja, onde quer que você vá colocar as plantas dos teus pés no dia de hoje. A paz que excede todo entendimento te acompanha. Você que já é inscrito no nosso canal já sabe que tem a tua vida guardada debaixo da intercessão. Todos os dias nós intercedemos pela tua vida, pela tua causa, nós intercedemos por aquilo que você necessita. Talvez eu não sei, não tenho aí o conhecimento do teu problema, mas o Todo-Poderoso sabe exatamente o que você precisa. E você que está aqui pela primeira vez ou que já assiste os nossos vídeos e ainda não se inscreveu, não deixou a tua curtida, faça isso, porque dessa forma o YouTube entende que você aprova esse conteúdo, entende que você está sendo abençoado através da oração e este vídeo vai ser aí lançado para que outras vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus, amém? Você já agradeceu a Deus hoje pela tua vida? Se você ainda não fez, faça isso. Você tem o privilégio de estar vivo, de estar respirando, de poder ter esta palavra e poder ouvir sobre ela, poder pegar, ler, pregar a hora que você quiser. Muitos hoje, aleluia, queriam ter o privilégio de poder fazer isso e não podem. Nós podemos e temos que agradecer ao Todo-Poderoso por isso, amém? Eu estou aqui com um caderninho de oração para te lembrar. Se você tem algum ente querido que tem alguma necessidade em especial, necessita de uma cura, de uma vitória, de uma transformação, de uma libertação, deixe os nomes nos comentários que eu vou estar inserindo aqui no caderninho de oração e todas as vezes vai ser apresentado também em nome de Jesus, amém? E não se esqueça de preparar a tua água. A minha já está aqui e no final nós vamos fazer a oração para que o Senhor venha consagrar a água e você venha usar para fazer a tua comida, um suco, eu não sei, aquilo que o Senhor colocar no teu coração com a água consagrada e através dela o Senhor vai alcançar a tua família com libertação, com cura, com transformação em nome do Senhor Jesus, amém? Livro de 2 Samuel, capítulo 6 e versículo 16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O rei Davi aqui está feliz, porque ele assumiu o reinado escolhido como sucessor por Saul. Mas antes que Saul o escolhesse, ele havia sido ungido por Samuel, como nós pregamos ontem, e escolhido por Deus. Louvado seja o nome do Eterno. Então Davi está aqui assumindo aquilo que o Senhor anos atrás tinha falado com ele lá no livro de 1 Samuel e no capítulo 16, aleluia, ele tinha sido ungido rei. Ele tinha sido tocado pela presença do Senhor e a partir daquele dia a Bíblia diz que a presença de Deus era sobre Davi. E Davi foi escolhido aqui nesta ocasião como sucessor de Saul. Já tinha sido escolhido por Deus, mas aqui estava se cumprindo a promessa que Deus havia feito para ele lá atrás, quando ele estava no mato, cuidando das ovelhas do seu pai, quando ele estava esquecido, o Senhor disse que faria algo por ele, e aqui o Senhor estava concretizando. Mas quando ele toma o reinado, havia algumas coisas que não eram prioridades para Saul, mas para Davi eram. Um exemplo delas é essa daqui que nós acabamos de ler. Davi queria a Arca da Aliança, ou seja, a presença de Deus na cidade de Jerusalém. Então ele vai buscar a arca. A Bíblia nos conta que da primeira vez ele vai tentar transportá-la num carro de boi e não dá certo. Uzá coloca as mãos para segurar, temendo que a arca fosse cair e ele foi morto. E a ira do Senhor se acendeu. Então Davi pensava que o Senhor estava bravo, que o Senhor estava irado, não pela maneira que a arca estava sendo conduzida, mas porque ela estava sendo transportada. Então a arca fica na casa de Obed-Edom por 3 meses. E Davi é avisado de que Obed-Edom durante esses 3 meses é muitíssimo abençoado. A vida de Obed-Edom muda da água para o vinho com a presença da Arca da Aliança. Então Davi entende que o Senhor não ficou bravo porque ela estava sendo transportada, mas o Senhor ficou bravo pela maneira que estava sendo feita, porque ela tinha que ser transportada sobre os ombros dos levitas e não num carro de boi. Então Davi vai até a casa de Obed-Edom para transportar a arca e trazê-la de volta para Jerusalém, e desta vez estava fazendo da maneira certa. Estudos vão dizer que Davi deu apenas 6 passos com a arca e o Senhor não
fulminou ninguém, ninguém foi morto, não aconteceu nada demais, ele já estava ali bailando e saltando. Aleluia, ele parou o cortejo com 6 passos só para agradecer, porque ele tinha entendido que a arca iria chegar na cidade. Então eles vão, e quando a arca entra na cidade, ele se alegra, e ele está diante de todo o povo, diante das servas, diante do povo, agradecendo, bailando, saltando, fazendo festa diante de Deus. E este versículo que nós lemos, diz que Mical, filha de Saul, estava na janela. E ela o despreza no coração dela porque ele estava adorando. Pela maneira dele adorar. Talvez a maneira que você adora, talvez a maneira que você clama, talvez a maneira que você se coloca diante de Deus cause desprezo em alguém. Mas eu quero dizer para você, não olhar para Mical, simplesmente adorar. Não olha para aquilo que estão pensando, para aquilo que estão falando, para aquilo que estão fazendo para tentar fazer você parar de adorar. Simplesmente adore. Simplesmente faça, aleluia, como tem que ser feito. Se você está alegre diante de Deus, alegre-se, busque a presença dele, ore, grite, chore, lá, sorrimedegue, canta, aleluia, faça a vontade do Senhor e se alegre diante dele, porque aquele que está te olhando, aquele que está te apontando, aleluia, se não calar a boca, assim como fez Mical, ao invés dela ficar quieta, ela foi falar, aleluia, há um preço a ser pago. E Davi estava alegre e adorando. Mais pra frente, Mical vai dizer, você estava despido, se despindo diante das servas. Ela queria dizer o quê? Ele tirou as roupas reais. Não quer dizer que Davi estava nu. Não quer dizer que Davi estava sem as vestes. Não, ele estava vestido de roupa, aleluia, igual a dos servos. E foi isso que incomodou Mical. Não era porque ele estava nu, ele estava simplesmente vestido como o povo, ele estava simplesmente vestido como os demais, porque ele estava ali, adorando diante do real Todo-Poderoso. Mas Mical estava preocupada com as vestes reais, Mical estava preocupada com a aparência, mas aquele que adora em espírito e em verdade, ele não se preocupa com a roupa que ele está vestido, ele simplesmente quer adorar, porque ele não estava de maneira nenhuma ali escandalizando ninguém com as suas vestes, ele estava simplesmente vestido igual a todos. Mas aquilo incomodou Mical. E ela devia estar agradecendo porque ele estava corrigindo algo que teria que ter sido feito pelo pai dela. Mas durante o reinado de Saul, a arca ficou em outro lugar, ficou em outra cidade, porque ele não se preocupava com a presença de Deus. Mas Mical não, ela não quer agradecer. Mical, ela não quer ser grata porque o esposo estava trazendo de volta a presença de Deus. Ela está preocupada em apontá-lo. Ela está preocupada em se incomodar com a vida dele. E ela vai dizer que ele estava ali diante das servas, que ele estava sem as vestes reais diante das servas. E ele vai e diz para ela, sim, diante dessas servas que tu tocaste, que tu falastes, delas serei honrado. E a Bíblia vai dizer que Mical não deu à luz até o dia da sua morte. Porque tocou na adoração, porque não tocou na vida de Davi, mas tocou naquilo que ele estava fazendo diante do Eterno. Aleluia, se alguém está vendo a tua adoração, se alguém está vendo aquilo que você faz para Deus, está se incomodando e está tocando na tua vida, não se preocupe. Não fale nada, não revide, não troque farpas, aleluia, não se ire, porque a vingança está na mão do teu Senhor. Porque quando o adversário se levanta para fazer você parar, o Senhor está vendo. Quando alguém deixa a brecha entrar nos olhos, aleluia, para querer fazer com que você seja mal visto, porque Mical estava achando que Davi ali estava sendo mal visto, que ele estava sendo igualado ao povo, mas ele estava simplesmente adorando igual a todos. E as pessoas querem fazer que a tua adoração seja escandalizada. Se tem alguém tentando escandalizar aquilo que você está fazendo para Deus, o Senhor está vendo.
E não é porque nós somos melhores do que ninguém, nós somos todos falhos, pequenos e errantes. Mas enquanto nós estamos adorando, ninguém tem o direito de tocar na nossa vida. Enquanto nós estamos, aleluia, agindo corretamente diante de Deus, ninguém tem o direito de tocar na minha e na tua vida. E Mical pagou o preço, porque aquele que toca no ungido do Senhor paga o preço. Então muito cuidado ao abrir a boca para tocar naquele que está fazendo a vontade de Deus. Você vai pagar um preço por isso. Muito cuidado por tocar, aleluia, na adoração daquele que está agindo corretamente diante de Deus, porque Davi não estava fazendo nada de errado, pelo contrário, ele estava trazendo de volta lá, sorrimedécia, algo que seria bênção, algo que seria vitória para a cidade. E a Bíblia vai dizer que ele ia erguer um templo ali. E ele ia colocar a arca como sinal, como a presença de Deus, porque a arca simbolizava a presença de Deus. E Mical ficou estéril por tocar naquele que estava fazendo a vontade do Senhor. Por tocar naquele que simplesmente estava adorando. E quantas Mical nós não vemos por aí? O esposo está adorando e ela está incomodada. Ah, Jesus querido, e vice-versa, porque Mical também pode ser o esposo, que a mulher está fazendo e ele está incomodado. Não faça isso. Se tem algo que te incomoda, dobra o seu joelho e vai falar com Deus, mas não toca, porque você vai ser, aleluia, cometido de um preço, vai ter que pagar um preço por tocar na adoração do servo, da serva. Quantos deviam estar agradecendo? Porque o esposo, a esposa está diante de Deus com sinceridade e não fazem isso. Não toque na adoração. Não tente parar o ministério do teu esposo, da tua esposa, para que o Senhor não toque na tua vida, assim como ele fez com Mical. Mical não pôde gerar. Mical não deu à luz a filhos e ela não honrou o seu marido com filhos. Por quê? Por causa da língua. Se tem alguém adorando perto de você e está incomodando, dobre os teus joelhos e fale com Deus. Fala, Senhor, se eu estiver errado, tira isso de mim. Mas não toca em maneira nenhuma na adoração do servo fiel. Porque Davi era fiel e ele estava adorando. A Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele errou, ele pecou, ele falhou como todos nós. Mas ainda assim, ele era um homem segundo o coração de Deus. E nesta ocasião ele estava simplesmente fazendo aquilo que era correto, trazendo de volta a presença do Senhor. Tá? Talvez alguém dentro da tua casa ore para trazer de volta a presença do Senhor e você esteja se levantando. Vigia, Mical. Vigia, Mical. Porque há preço a ser pago por você reclamar, por você não entender o ministério daquele que está do teu lado. Louvado seja o nome do Eterno. Guarda essa palavra no teu coração. Vamos orar? Vamos apresentar a água. E não se esqueça do caderno de oração, para você deixar aí o nome do teu ente querido, daquele que necessita de um milagre, de uma transformação, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos clamar a Deus. Senhor, eu agradeço a Ti por esta palavra do dia de hoje, onde nós aprendemos aqui, Pai, que independente da situação em que o servo fiel esteja adorando, não é direito nosso tocar. Porque Davi estava fazendo ali a tua vontade, ó Pai, trazendo a tua presença de volta para a cidade. Mas Mical, no coração dela, o desprezou, porque a adoração de Davi incomodou. E talvez, Deus querido, a minha adoração, a adoração dos teus filhos, das tuas filhas que estão orando comigo, esteja incomodando alguém, Pai. Mas o Senhor é maior do que tudo, o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, o Senhor é aquele que muda a história, o Senhor é aquele que entra onde nós não podemos, Pai. Então que esta palavra possa adentrar no coração, aleluia, entre ossos, entre medulas, na corrente sanguínea, onde quer que seja, Pai, que necessita de um milagre, e possa abençoar a vida dos teus filhos, e possa abençoar a vida daquele que orou junto comigo, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo também esta água, eu abençoo também a água dos teus filhos que estão colocando ali, e que aonde for, aleluia, usada esta água, Pai, vidas sejam tocadas, saradas, libertas, transformadas pelo teu poder e pela tua graça. Ó Pai, que a tua unção de cura, que a tua unção de libertação, que a tua unção de transformação
adoração seja sobre cada alma que vai orar comigo, Pai. Que o teu nome venha ser engrandecido acima de tudo. Ó Deus, que eu diminua para que o Senhor cresça. Porque importa que o seu nome seja louvado. Importa que a tua presença resplandeça, ó Pai da eternidade. E em nome de Jesus nos ensina a adorar como Davi adorou, sem olhar para aquele que está apontando, esquecendo-se de que era um rei, simplesmente se igualando aos demais para adorar diante da tua majestade, ó Pai, que é o verdadeiro rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ó Jesus, abençoa poderosamente esta vida que orou comigo, e que esta casa seja coberta de bênção, de milagre, de vitória. Ó Deus, que a descendência de todo mundo que está orando comigo seja visitada, desde o mais próximo até o mais distante, pela tua presença, Pai, e que o teu nome venha a ser louvado, engrandecido para todos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja Deus pela tua presença. Que o Senhor possa adentrar dentro da tua alma com essa palavra. E que você possa entender que no momento que você está adorando, ninguém tem o direito de te tocar. E nem nós temos o direito de tocar na adoração do próximo. Porque o Senhor conhece cada um. E o servo fiel, ele é guardado por Deus. Davi não estava vendo quando Mical estava pela janela olhando e o desprezando, mas o Senhor estava vendo tudo, porque o Senhor conhece o real intuito, Ele conhece a intenção do meu e do teu coração. Amém? Que Deus possa abençoar poderosamente. Guarda no teu coração esta palavra e não se esqueça de declarar: Jesus é o escudo do meu lar, Jesus é o escudo do meu lar e Jesus é o escudo do meu lar. Fica na graça do Senhor em nome de Jesus.